Olá, começa agora mais um programa Destaques. E mais de 30 mil torcedores já realizaram o cadastro da biometria facial para a Arena Castelão, segundo o governo do estado do Ceará. A novidade vai ser utilizada a partir deste sábado, dia 15, no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. Os detalhes sobre essa iniciativa foram dados em coletiva essa semana na Arena Castelão. Na oportunidade, foi apresentado passo a passo da biometria facial assim que o torcedor chega ao Estádio Castelão. O procedimento tem como objetivo garantir mais segurança não só em dias de jogos, mas também nas diversas atividades que serão realizadas dentro do espaço. A partir do momento que o torcedor subir as escadarias, as rampas e estiver na esplanada, ele já vai estar sendo reconhecido, né? Ele já vai estar sendo acompanhado, né? Essa ferramenta vai ser extremamente importante para a segurança, né? Para aqueles torcedores que porventura foram banidos pelo Ministério Público em determinado tempo, né? Para os clubes, né? Pela questão do sócio torcedor que ele fez o check-in, não veio, mas quis emprestar a um colega, né? Quando chegar na catraca realmente ele vai ser barrado, né? Então é uma ferramenta realmente que vai mudar a cultura, né, de todos que venham ao estádio, né, a partir já do dia 15. O sistema é interligado entre os clubes, né, que vão fazer a venda do ingresso, ela continua com o clube, mas ele vai ter que fazer essa interação com o nosso sistema para que o ingresso só seja vendido, o sócio torcedor só possa fazer o seu check-in se ele já estiver feito com cadastramento biométrico no estádio, né? Não só, como a pergunta do Bruno, daquele torcedor que vem ao camarote, mas todos os sócios torcedores, todos os torcedores em geral vão ter que fazer o cadastramento da biometria. A partir de 2 anos, né, já pode ser feito o cadastramento, deve ser feito o cadastramento. Eu vejo também, além do RG, hoje todo bebê quando sai da maternidade já sai com CPF, né? CPF, a certidão de nascimento também está sendo validada, né? E também, até a gente viu, né, um jogo passado, uma criança da torcida do Ceará se perdeu, fizeram todo um procedimento. Até essa criança, com o reconhecimento da biometria facial, vai ser uma ferramenta também para localizar os seus pais, né? Todo o procedimento que seja necessário. De acordo com o promotor de justiça e coordenador do Nuditor, Edivando França, o novo procedimento apresenta uma mudança de costume para o torcedor e as torcidas organizadas. Nós estamos numa virada de chave. Existe um marco, o antes e o depois da biometria facial. Então, há um hábito do torcedor de chegar cedo e ficar lá embaixo, ficar demorando a entrar. Então, a recomendação é que ele faça o cadastro logo, quanto antes, e também, ao chegar nas dependências da arena, ele tenha logo acesso para que não haja nenhum problema de obstruir aquela fila, de criar algum tipo de confronto. Mas, assim, como eu estou falando, é uma mudança de mentalidade, de hábito, de costume, que o torcedor tem que começar a exercitar. Chegou, entra para o estádio e lá ele vai ser muito bem acomodado. E em relação às torcidas organizadas, a gente tem tido um contato diário com eles, dialogando com eles, com a parte estrutural das diretorias, dos presidentes, para que eles também, como são também responsáveis pela segurança, eles também têm que contribuir com a segurança. Então, a gente entende que está sob controle essa situação. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E o Grupo Deslube Equador lançou no mês passado a pedra fundamental do seu novo parque de tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, aqui no estado do Ceará. E sobre esse assunto eu converso agora com o Leonardo Cerquinho, diretor de desenvolvimento do Grupo Deslube Equador. Está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença, Leonardo.
Nós te agradecemos a oportunidade, Elaine. Pois é, falando desse momento de vocês agora no estado do Ceará, né? No mês passado, aquele marco inicial, né, que já mostra a chegada de vocês, a presença de vocês, fincando o pé aqui no Porto do Pecém, né? E no estado do Ceará todo. A partir daí, né, desse momento de fevereiro até agora, como é que está se mostrando esse trabalho de vocês aqui no estado? Bom, esse é um trabalho que começou há 3 anos atrás, né, dentro do planejamento, as conversas com o Estado, a compreensão sobre o contexto cearense e não demorou muito para a gente compreender a grande oportunidade que estava diante do grupo, né? O Grupo Slub Equador é um grupo que já tem 27 anos, opera em 14 estados do país, é um grande grupo de infraestrutura com 7 portos no norte e esse seria o nosso primeiro e maior porto do grupo, terminal portuário do grupo aqui em Pecém. Então a gente lançou essa pedra fundamental, as obras já estão acontecendo de terraplanagem, estamos agora no processo de contratação das demais etapas da obra, com a perspectiva que a gente esteja operacional em agosto de 2027. E no caso, nesse momento também de geração de empregos, né? A gente fala também, quem vem ao estado do Ceará, a geração de empregos que dá no entorno, né? O trabalho junto com o governo do estado, junto com as empresas privadas, o Porto do Pecém também, né? Como um todo, aquele mundo que a gente já conhece. Como é que tem sido isso também, nesse sentido? Bom, o investimento é de 430 milhões de reais na primeira fase, de 130 mil metros cúbicos, mas a gente acredita que num horizonte de tempo não muito longo a gente vai alcançar a totalidade do projeto, que é 220 mil metros cúbicos. Nesta primeira fase, serão empregadas 500 pessoas durante a obra e durante a operação aproximadamente 100 pessoas. A gente entende que o impacto do nosso empreendimento dentro do contexto do estado do Ceará, ele vai até muito além dos empregos gerados, né? Ele é um projeto que ele vem mudar completamente a dinâmica de combustíveis, a distribuição de combustíveis no Ceará, trazendo mais eficiência, trazendo mais concorrência na distribuição e também fazendo com que o estado do Ceará passe a atender não apenas a região metropolitana, né, os portos aqui, mas a partir da ferrovia transnordestina, o sul do estado do Ceará, que normalmente recebe o combustível de outros estados, mas também o oeste de Pernambuco e o sul do Piauí. E nesse caso, o consumidor que está assistindo, né, que ganha com isso também, né? Quanto mais a concorrência, ele consegue ter esse preço mais em conta. Como é que tem esse trabalho nesse sentido de vocês aqui, chegando também ao estado do Ceará? A gente tem a perspectiva, com esse terminal, de abrir o mercado do estado do Ceará para mais concorrência das distribuidoras, né? Não cabe ao terminal portuário aí definir a questão dos preços, mas normalmente mais concorrência significa mais competição e fatalmente alguma melhoria nos preços. O que a gente imagina, mas é impossível dizer o tempo, porque na verdade é a concorrência entre as distribuidoras que vai definir isso, é que os preços do estado do Ceará eles se aproximem dos preços que você encontra hoje no estado de Pernambuco e no estado do Maranhão, que são 2 exemplos de estados que são abastecidos por terminais, que é o nosso caso, em portos industriais de grande eficiência, como o caso de Suape e Itaqui, né, que se equiparam do ponto de vista de porte com o Porto do Pecém. Leonardo, queria que você falasse um pouquinho também do grupo como um todo, né, os trabalhos que vocês realizam também, um trabalho voltado também para a sustentabilidade, né, a agenda ESG que está muito forte nesse sentido também. Como é que vocês trabalham nisso? Bom, o grupo ele tem 2 grandes ações no sentido de sustentabilidade e, digamos assim, transição energética. A primeira delas é uma marca de combustíveis que foi desenvolvida chamada Dura Mais, em parceria com uma empresa americana, que ela ganhou um título no ano de 2021. A Slub ganhou o título de distribuidora mais sustentável da América Latina, porque esse é um combustível que ele possui um catalisador que melhora a eficiência da queima, trazendo uma redução de custo para o consumidor de até 10%, mais uma redução de 50% nas emissões de carbono. Então esse é um produto muito forte e que o consumidor cearense vai começar a enxergar ele nas bombas a partir do momento que estiver próximo de entrar em operação. A gente vai começar a embandeirar os postos com a marca de Slub e vamos trazer. Outra coisa importante, que a gente já tem essa atuação muito forte no norte, é a melhoria da distribuição do etanol, que aqui no Ceará o etanol cearense é o mais caro do país, em função das questões logísticas que hoje a gente encontra, mas a partir da infraestrutura que a gente já tem no norte, a gente tendo o etanol sendo produzido na região centro-oeste ou até no interior da região nordeste, subindo até os nossos portos do norte, a gente vai ter condições de trazer navios de grande porte para o Porto do Pecém,
com esse etanol. Então é uma outra coisa que o consumidor cearense vai começar a ver, bombas de etanol, etanol com preço competitivo, que hoje realmente não é uma realidade local. Então esses são as duas principais ações que a gente tem do ponto de vista de sustentabilidade e que elas acabam, de alguma forma, refletindo positivamente no hábito de consumo, seja por uma questão de sustentabilidade, seja por uma questão de competitividade de custos. A gente vê muito isso, né? Essa busca até pela alternativa do álcool, né? Não só por ser sustentável, mas também pela questão do bolso, né? Isso a gente sente mesmo. E esse dado com relação ao estado do Ceará também a gente preocupa um pouco, né? Que na hora de abastecer, preocupa com isso. Com relação também ao trabalho de vocês no Norte, como é que tem sido lá? Bom, no Norte a gente já está consolidado, nós somos uma das empresas líderes de distribuição no Norte, com a marca Equador. O consumidor cearense não está muito acostumado com a nossa marca Deslube, porque como não existe a possibilidade hoje, com a tancagem que você tem em Mucuripe, de acesso a outras distribuidoras, de fato, existe uma gama, na verdade não somos só nós, existem dezenas de distribuidoras que o consumidor cearense não está acostumado e vai começar a enxergar, a partir de 2028, postos com marcas diferentes, né, dentre eles a nossa. Então lá no Norte a gente já está consolidado com a marca Equador, nós temos, como eu falei, 7 portos no Norte já. A gente lá no Norte desenvolveu uma coisa até parecida com o que acontece aqui no Ceará, porque havia uma dificuldade grande na cidade de Manaus com o abastecimento há 15 anos atrás, porque os navios não conseguiam chegar cheios em Manaus na época da seca. Então a gente construiu um novo terminal em Itacoatiara, que ele fica um pouco antes do Manaus, onde você não tem restrição de profundidade do rio. Certo? E aí com isso a gente não apenas conseguiu resolver o problema de preços muito altos do Amazonas, como a gente também conseguiu resolver um problema que chegava a faltar combustível no Amazonas. Então a gente faz um paralelo com o que acontece aqui no Ceará, né? A gente realmente pode dizer que o Grupo Deslube Equador equacionou o problema de abastecimento de combustíveis no Amazonas e a gente está se propondo a equacionar esse problema aqui no Ceará também. Tá, joia, Leonardo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. A gente já fica de portas abertas para receber na próxima oportunidade, para trazer mais detalhes e mais informações aí de vocês aqui no estado. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Elaine. Obrigada. E agora a gente vai para o intervalo. Faltam instantes com mais destaques. Não sai daí, não. E quem tem ou deseja montar um negócio precisa ficar atento a muitas dicas que podem otimizar os recursos, evitar problemas e garantir o bom relacionamento com os clientes. Há um ano surgiu a ideia de investir nesse espaço e Lívia e a sócia partiram para o processo de empreender. Por aqui, delícias inspiradas em receitas francesas são a grande atração. O ambiente acolhedor e cheio de detalhes e sabores abriu há 4 meses no bairro Aldeota. Nas etapas que passaram até a inauguração, as sócias contaram com o acompanhamento de uma consultoria, o que facilitou a caminhada. Não é uma trajetória simples, é uma trajetória que envolve múltiplos caminhos, múltiplas escolhas, e para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou, como a gente chegou, a gente precisou contar com a ajuda de um consultor de negócios que nos auxiliou desde o início, desde o momento em que a gente estava fazendo o projeto arquitetônico da loja, até a parte final de abrirmos na inauguração e principalmente depois que a loja abriu, de termos ele analisando nossa experiência do cliente no nosso local, na nossa loja, e trazendo para a gente perspectivas de melhoria, de aprendizado, de experiências, que a gente podia trazer o cliente para que ele se encantasse na loja com a Du. Começou a gente pensando no nosso conceito, como é que a loja, cada cantinho da loja podia trazer uma experiência mais confortável, mais aconchegante, que o cliente entrasse na loja, sentisse que estava entrando em Paris, para que a gente trouxesse traços parisienses para a loja e pensasse em toda a experiência, desde o projeto arquitetônico de toda a obra e o consumo do produto. Mesmo com pouco tempo, o empreendimento tem atendido às expectativas e parte desse resultado, segundo a empreendedora, se deve também ao bom direcionamento dado quanto aos canais digitais de relacionamento com o público. Seguimos todas as dicas, estamos aí ainda em fase de implementações de outras soluções que ele traz para a gente o tempo inteiro, as inovações, as novas possibilidades de mercado, de mídia. Então, estamos seguindo e ainda em construção.
evolução. A gente sempre tem onde crescer, onde melhorar. Então, cada dica, cada aprendizado tem sido muito valioso para a gente ao longo da nossa trajetória. A gente tem recebido um retorno muito positivo. As pessoas gostam do local, acham que o local remete, sim, a traços parisienses, que era uma das nossas grandes intenções, que o produto é diferenciado, que realmente não se encontra um produto com essa qualidade, com o nosso conceito em Fortaleza, sendo um produto realmente único e que ninguém provou nada igual. Estão sendo bem atendidos, estão gostando do local, estão gostando do produto. Hoje a gente já vê muitos clientes retornando, a gente já conhece clientes pelo nome, a gente já sabe exatamente o que eles gostam de consumir, então já temos criado aí uma fidelização da nossa clientela. O especialista em experiência do consumidor, Bosco Nunes, lembra que há mais pontos importantes para o sucesso dos empreendedores, como aliar as ferramentas digitais à qualidade nos produtos e ambientes para tornar a experiência do cliente positiva. Essa aliança, que a gente chama hoje de Phygital, que é justamente a integração desses canais, os digitais e os offline, digamos assim. Então, a gente está numa era que é o Omnichannel, ou seja, uma multiplicidade de canais que precisam ser integrados para que a experiência final do consumidor ela seja agradável e sem fricção, que é esse o próprio conceito da omnicanalidade, ou seja, uma empresa ela tem que buscar estar nos diversos pontos de contato que são utilizados pelo cliente, proporcionando uma boa experiência para que ele venha à loja, para que ele consuma o produto ou mesmo compre no ambiente digital. Essa experiência ela pode ser 100% digital, ela pode ser física ou ela pode ser de fato integrada. Mas o importante é que eu perceba esses diferentes pontos de contato e crie uma estratégia específica para cada um deles de acordo com o momento que ele aparece na jornada do consumidor, que é outro conceito muito importante da gente observar quando a gente fala da experiência do consumidor. Essa experiência é impactada justamente por essas etapas que o consumidor vai vivenciando no momento de consumo. Então, eu tenho que saber como essa etapa acontece e em quais canais essa jornada acontece, senão eu vou correr o risco de falhar em alguma delas ou não conseguir realmente atender aquelas expectativas. Isso importa para a empresa realmente trabalhar e buscar atender nessa questão de gerar uma boa experiência para o consumidor. E quando eu falo da experiência para o consumidor, boa, gerar essa boa experiência, não estou falando da experiência mais incrível do consumidor, aquela não necessariamente tem que ser inesquecível, mas ela tem que ser a mais adaptada. Ou seja, eu tenho que ver a realidade da empresa, o que aquela empresa consegue ofertar e o que o consumidor vai priorizar. Nem sempre eu vou experienciar uma jornada 100% perfeita, mas que quando aconteça uma intercorrência, a empresa também saiba como lidar e tratar aquilo ali que pode estar acontecendo. Independente do negócio, a dica é estudar o mercado e os clientes, além de saber onde fazer os devidos investimentos na boa propaganda. Independente de qual área a gente está falando de experiência do consumidor, mas na verdade eu até gosto de tratar de outra maneira, a experiência do ser humano no momento de consumo. É esse o grande conceito. Então a gente está falando de pessoas. Se eu não paro para entender, qualquer tipo de empresa não parar para entender qual é o contexto desse ser humano, ela não vai criar uma boa experiência de consumo. Então, todas as áreas, seja serviço, seja varejo, seja indústria, a gente tem que observar isso para poder montar uma estratégia específica. Tem até um caso de uma indústria que ela estava fazendo todo o tráfego, R$30 mil por mês só em patrocinado, todo dentro da plataforma Meta. E não tinha uma conversão muito adequada. Quando a gente montou uma estratégia de conseguir deslocar R$2 mil desses 30 mil para a plataforma do Google, a gente deu um alavanca de R$427 mil em vendas dentro de 37 dias, mais ou menos, só proveniente desses R$2 mil. Por quê? Justamente entender o consumidor. O consumidor atacadista, ele busca prioritariamente no Google e não dentro da Meta. Ele até pode ver alguma coisa no Meta, vai servir como sustentação de marca, mas na minha jornada de compra venda lingerie no atacado, melhores marcas para lingerie no atacado. Então, percebendo isso, que é o perfil e a jornada daquele consumidor, a gente conseguiu montar uma estratégia ali e realmente vinha um lead, como a gente chama, mais qualificado, ou seja, uma pessoa que estava dentro da jornada de compra no ponto de comprar, que é outro ponto importante para as empresas perceberem. Quando eu estou falando da experiência do ser humano na jornada de compra, no momento de compra, é justamente entender se o cliente está dentro do momento de compra ou não. Porque muitas vezes eu vou impactar ele fora desse momento, então o esforço precisa ser maior e ser um esforço diferente. Muitas vezes o que a gente chama até de inbound marketing surge até para suprir isso. Nem sempre ele está no momento de compra, mas eu posso conversar com ele para que ele entre naquele momento.
mas tenho que entender que aí a jornada fica mais longa. Muita empresa não percebe isso, trabalha um tráfego ou, enfim, uma comunicação no Instagram que é de inbound e quer o resultado rápido, mas não vai ser. Quem trabalha com o público não pode esquecer. Mesmo utilizando ferramentas de otimização de tempo e recursos, o lado humano nesse relacionamento não pode ficar de lado. As etapas da jornada de compra, né, elas têm algumas classificações, depende do autor. Eu tenho uma metodologia que eu trabalho em 4 etapas, que é o atrair, converter, fechar e encantar. Né? Então, eu vejo desde aquele momento em que o cliente talvez nem esteja percebendo que tem a necessidade daquele produto, uma etapa de atração, atrair o cliente para ver, para visualizar a empresa. A etapa de conversão, ou seja, eu vou fazer com que ele, que percebeu, comece a entrar em contato, realmente cogitar aquela empresa. Fechamento, que é efetivar a venda de fato, e encantamento, né, que eu gosto de sempre dizer que ele é um reinício, ou seja, isso é um ciclo que vai acontecendo em que o encantar, que é o pós-venda, né, eu vou fazer com que aquele meu cliente ele tenha 2 comportamentos. 1, ele indique a minha empresa, e 2, ele também queira consumir mais, queira retornar a consumir na empresa. E aí tem várias estratégias que a gente pode utilizar para isso, desde programas de cashback, programas de afetividades, o remarketing, né, que muitas vezes a gente esquece de fazer o remarketing, acho que porque o cliente vê, ele já conhece a nossa empresa, ele vai vir, né, então eu crio programas de afetividade, mas eu esqueço do remarketing, eu deixo ele ser impactado como se fosse um cliente normal ainda na etapa de atração, isso não é adequado. Então, quando eu faço um tráfego para o cliente que já visitou a minha loja física, e esse tráfego eu tenho um criativo que já conversa, e aí, você já veio, já gostou, está esperando o quê para retornar? Então, eu já deixo aquele cliente muito mais engatilhado. E aí, você provou o quê? E agora, da próxima vez que for, vai experimentar o quê? Então, dependendo do tipo de empresa, do tipo de serviço, esse remarketing ele pode ser extremamente efetivo também. O recurso mais valioso que se tem é o tempo. Tanto o tempo da empresa quanto o tempo do cliente. E aí a gente vem nesse processo de humanização. A gente fala muito, quando a gente tem consultoria hoje, eu falo da experiência do consumidor, a gente tem que falar em transformação digital, a gente tem que falar em canais, ferramentas digitais que vão realmente ajudar a ter essa maior experiência. Tem o protagonismo do digital, mas dentro de um processo de humanização do atendimento. Então, se a gente olha tendências, NRF, por exemplo, uma das maiores feiras de varejo do mundo, que trata as tendências para o varejo, tanto no ano passado quanto nesse ano, apontou o processo de humanização como um processo de diferencial. E muitas vezes uma tecnologia ou outra não funciona, não emplaca, porque distancia, tira esse processo de humanização que o cliente ainda hoje precisa. Então, eu utilizo a tecnologia para quê? Para gerar uma experiência humanizada para o meu cliente. Muitas vezes um chatbot consegue fazer isso melhor do que a atendente que está de cara feia, de cara fechada. E é só por isso que eu prefiro uma tecnologia. Mas quando eu consigo uma tecnologia que sozinha ou junto ao ser humano promova essa humanização, aí eu consigo um resultado bem melhor, bem mais efetivo. Porque ninguém é melhor do que um humano que sabe utilizar bem a tecnologia. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.